Herman J. Mankiewicz foi um roteirista americano, irmão do diretor e também roteirista Joseph Mankiewicz. Ele ficou conhecido por trabalhar em vários filmes no começo dos anos 30, como O Mágico de Oz, mesmo que ele não fosse acreditado por todas as suas obras. Mas é claro que ele ficou muito mais conhecido por escrever o roteiro da obra-prima Cidadão Kane, acreditado junto do diretor e protagonista Orson Welles, que também foi o ganhador do Oscar de melhor roteiro original desse filme, que foi indicado a 9 categorias, mas só ganhou essa no Oscar. Não acho que valha a pena a gente entrar numa discussão de quem é o verdadeiro autor de Cidadão Kane. Porque, sim, o roteiro do Mank, como o Mankiewicz era chamado, é uma coisa de louco. Ele é simplesmente brilhante, a história é sensacional, toda a forma não linear da narrativa já estava no roteiro, mas, ao mesmo tempo, o que seria desse roteiro muito bom sem a direção, a mise-en-scène de Orson Welles, auxiliada pela fotografia brilhante de Greg Toland. Em Mank, filme americano dirigido por David Fincher de 2020, produzido pela Netflix, estrelando Gary Oldman, Charles Dance, Amanda Seyfried e Lily Collins, nós acompanhamos um pouco da vida do roteirista enquanto ele trabalha na obra-prima Cidadão Kane, em meio a flashbacks que remontam a ele construindo esse filme em sua cabeça. Por se tratar de um filme sobre um roteirista, o roteiro aqui é essencial, porque o filme passa a ser uma encenação sobre o roteiro. Mas todo filme é uma encenação sobre o roteiro, não? Sim, mas o que eu quero dizer é que o roteiro passa a aparecer dentro da narrativa. Não só o personagem do Mank está constantemente escrevendo, a escrita é um elemento primordial na trama, mas também quando nós temos um flashback, aparecerá 1930, estúdio da Paramount exterior, dia, entre parênteses, flashback. Como se uma máquina de escrever estivesse fazendo isso. Isso faz com que o elemento do roteiro esteja sempre presente na nossa cabeça, como se o roteiro fosse uma peça-chave da construção cinematográfica. E, apesar do diretor ser o verdadeiro autor do filme, isso é indiscutível. O roteiro é primordial na produção de um longa, e de um curta, de um média, na verdade, de qualquer produção audiovisual. E além de transportar elementos do roteiro para a mise-en-scène, toda a construção da mise-en-scène corresponde à época em que a cena se passa. Por exemplo, quando nós estamos no começo dos anos 30, no meio dos anos 30 mesmo, a câmera é basicamente estática. Os personagens estão filmados em planos médios, planos abertos, não existe um grande foco na emoção deles. Eles falam como se eles estivessem transmitindo informação e não dialogando normalmente. A trilha sonora do Trent Reznor e do Atticus Ross utiliza apenas instrumentos da época e ela não combina como nos filmes modernos. Ela serve muito mais como uma música de fundo, como se estivesse conduzindo essas ações. Nós temos também que os personagens, quando estão dentro de um carro, são filmados com a câmera dentro do carro e o fundo que eles estão vendo fora do carro se move como se fosse aqueles falsos dos filmes da época também. Toda a construção visual de Mank é um prato cheio se você gosta de estudar a evolução da linguagem audiovisual. E aí, quando nós vamos para o presente entre aspas, porque o filme se passa no comecinho dos anos 40, finalzinho dos anos 30, quando Mank está escrevendo o roteiro de Cidadão Kane, visualmente é outro filme. Por quê? A câmera vai passar a se movimentar às vezes. Claro que antes ela se movimentava, mas agora é mais. Nós temos uma iluminação completamente diferente, muito mais dramática. O foco passa a ser as ações, as emoções dos personagens, que nós não estávamos vendo antes. Tem uma transição muito legal, na verdade, que é onde seria o rompimento do clássico para essa nova linguagem. E por que que a linguagem muda? Por que que a câmera passa a ter uma profundidade de campo total ou quase total? Ou seja, tudo está em foco. Porque é o que o Greg Toland e o Orson Welles fizeram em Cidadão Kane. Eles revolucionaram a linguagem audiovisual.
E o Fincher reconhece isso, fazendo a mesma coisa com a linguagem do seu filme dentro dele mesmo. Ele muda a forma de filmar o filme, porque foi o que Cidadão Kane fez com a indústria. À medida que o Mank vai imaginando tudo que está acontecendo, como esse universo vai ser construído, visualmente o mundo ao redor também muda. E isso é sensacional. E uma coisa legal de comentar, apesar de eu já ter falado que o Trent Reznor e o Atticus Ross utilizaram instrumentos da época para fazer a trilha sonora, todo o som do filme é em mono. Ou seja, se você estiver em um cinema, não vai haver uma diferença entre as caixas de som da direita e da esquerda. É como se tudo viesse do meio e igual, porque o som nos anos 30 e 40 era dessa forma. E eu acho que é essencial que se veja Cidadão Kane antes de ver Mank, para você entender todas as referências. Você poder ir apontando, é daí que essa cena do Cidadão Kane saiu. Isso até seria um problema, mas eu não acho que seja primordial para você aproveitar Mank. Só vai melhorar muito a sua experiência. E sendo bem sincero, eu acho que todo mundo tem que assistir Cidadão Kane pelo menos uma vez na vida. Eu acho que o Mank funciona muito bem por ser produzido pela Netflix também. Porque apesar de não ser o público-alvo da plataforma, que tem se focado em comédias românticas, bobinhas e adolescentes, Mank pode introduzir um dos filmes mais importantes, talvez o mais importante para alguns, em alguns aspectos, de todos os tempos para um público novo. E isso é poderosíssimo. Eu também tenho que destacar o poder do elenco, que tem que interpretar em frequências diferentes, em 2 filmes diferentes dentro de um mesmo filme. É impressionante como eles conseguem adotar os maneirismos de época, o comportamento em relação à câmera, a entonação ao falar, e isso também vem do perfeccionismo maluco do Fincher de retratar tudo nos mais perfeitos detalhes. E para falar do Fincher mais um pouco, Mank talvez seja o seu filme mais pessoal, muito porque é um roteiro de seu já falecido pai, que o apresentou Herman Mankiewicz. Muito porque ele foge do estilo que o diretor tem na maioria dos seus filmes. A maioria dos seus filmes tem investigações policiais, mortes e afins, e esse talvez se assemelhe mais à rede social, que é uma disputa de poder intelectual. Mas mesmo assim, visualmente, em termos de tom, absolutamente tudo é diferente. Esse é o filme que, na verdade, não parece um filme do David Fincher. E talvez esse seja o maior elogio que eu possa dar a Mank. Mank nos transporta para os anos 30, para os anos 40, de uma forma espetacular, em absolutamente todos os elementos da sua construção. Não apenas com os cenários, figurinos, mas em todos os aspectos da linguagem cinematográfica. David Fincher se esconde na direção e nos traz um filme que tranquilamente poderia ter sido rodado há 80 anos atrás, como o Cidadão Kane foi. Acontece que esse filme também é um dos melhores filmes de 2020. Eu queria aproveitar também para falar que na segunda-feira, dia 7 de dezembro, eu estou inaugurando um podcast com meus amigos do site O Set, o Era Uma Vez no Cinema, podcast no cinema, nas redes sociais. E o primeiro episódio é falando justamente do David Fincher, da sua filmografia, do curioso caso de David Fincher, o diretor que é adorado pelos cinéfilos e amado pelo público em geral. Como ele consegue isso? O podcast vai estar disponível no Spotify e em outras fontes também. Eu vou colocar um comentário destacado assim que ele sair aqui no vídeo. E depois do meu jabazinho, o que você achou de Mank? Você já viu? Você está curioso para ver? Você concorda com o que eu falei aqui? Você não gostou do filme? Deixe sua opinião aí nos comentários. E se você é novo por aqui e quer mais conteúdo sobre cinema, ensaios, recomendações e críticas, você pode se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e seguir a gente nas nossas redes sociais, que vão estar aqui aparecendo e na descrição também. Muito obrigado, até a próxima e falou!